premiumbeat.com. premiumbeat.com. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui de uma das sagas, na verdade, a saga mais favorita da minha vida, tá ali no topo junto com Harry Potter, que é a saga Crepúsculo. Crepúsculo entrou na minha vida primeiro através dos filmes, então eu assisti desde quando eu era pequena. E posteriormente eu comecei a ler os livros. A primeira vez que eu tive contato com os livros de Crepúsculo, eles eram impressos e encadernados, foi até a minha mãe que fez isso, encadernados em folha de ofício normal, grande assim, porque na época eu ainda não tinha como comprar os livros. Posteriormente, a primeira aquisição que eu tive dos livros da série foi com um box branco. Então era uma edição de colecionador, na época estava incrivelmente barato por ser uma edição de colecionador. E foi a que eu adquiri na época, primeiramente. Crepúsculo acabou se tornando o meu livro favorito da vida. Eu não sei quantas vezes eu já reli essa obra, todos os livros, na verdade. Eu amo de paixão e a edição que eu tenho principal é essa daqui, que é a branca, que eu acho lindíssima também. Um dia quero ter a preta, porque é linda também, né? Então, mais pra frente, quero ter ela também, por ser uma saga aí favorita da minha vida, né? Então, Crepúsculo conta a história de Isabella Swan, que vai morar com o pai e a mãe dela são separados. Ela vai morar com o pai um tempo, na cidade de Forks. Forks é uma cidade como se fosse do interior dos Estados Unidos. Lá chove bastante, assim, é um clima que é frio o ano inteiro. E acontece que Bella odeia clima frio assim, ela gosta mais do calor, mas acaba em ter que ir pra lá, porque é onde o pai dela mora, né? Quando ela chega lá, no primeiro dia de aula, ela já tem contato com os Cullens, que vão ser esse clã de vampiros aí, né, que a gente vai ter na história. Então ela já tem contato com eles, percebe que eles são afastados assim dos outros, são mais na deles e que são muito bonitos. São duas das coisas principais assim que ela percebe assim que vê eles. E aí, a partir desse encontro aí, vão se desenrolar os acontecimentos que vão se passar durante toda a saga, né? Por causa dessa mudança de Bella, de Fênix, que era onde ela morava com a mãe, pra Fox, que vai gerar toda aí a saga que a gente tanto ama. Então, Bella e Edward acabam se conhecendo melhor. Uma coisa que mexe muito com o Edward, que como ele é um vampiro e ele tem uma habilidade especial, que é ler mentes. Nem todos os vampiros têm habilidades especiais, mas ele tem essa habilidade que é ler mentes. E a da Bella é a única que ele não consegue ler. Então assim que ela chega, ele pensa que ela só vai ser mais um estudante que vai vir para a escola, mas ele vê esse diferencial que ele não consegue ler a mente dela. E quando ele chega perto dela, que sente o cheiro dela, ele tem uma vontade muito grande de provar o sangue dela. Que ele nunca tinha sentido isso antes por ninguém, que posteriormente nos outros livros é até explicado que acontece algumas vezes ao longo da vida de um vampiro. Ele pode encontrar alguém que chame tanto assim ele, o sangue da pessoa chame tanto ele, né? Então ele fica com essa curiosidade de por que ele não consegue ler a mente dela e tem esse conflito, né? No futuro, eles acabam se envolvendo, eles não conseguem ficar longe um do outro, e é aí que os problemas começam, porque além de Bella já atrair problemas naturalmente, parece que quando ela tá com Edward, aí é que ela atrai mais problemas ainda, né? Então, num jogo de beisebol que eles vão fazer, já quando eles já estão se envolvendo romanticamente, já estão namorando, né? Bella vai com a família de Edward para um jogo de beisebol num campo afastado e um trio de vampiros acaba indo parar nesse campo de beisebol, encontra eles, pede para jogar e é aí que James, que é um caçador, digamos assim, ele gosta de caçar humanos, ele vê que a Bella tá ali, tenta atacar ela, o Edward não deixa e a partir daí o James vai perseguir a Bella, que é o clímax desse livro aqui, né, de Crepúsculo. Então aí a gente vai ver toda a família Cullen tentando proteger a Bella, menos a Rosalie, que eu confesso que a Rosalie é a personagem que eu menos gosto de toda a série. Eu prefiro até mais a Jéssica, que é uma amiga, assim, meio chata da Bella, mas eu prefiro até ela do que a Rosalie, ela não me desce, né? Mas, enfim. Falando um pouco mais sobre a família, os Cullen
transformados por Carlyle, que foi o primeiro a se tornar vampiro há bem 300 anos atrás. Eu não me lembro bem, mas eu acho que foi lá pro 1500, 1600, que era a época de caça-bruxas. Então, Carlyle foi o primeiro. Aí depois veio... A gente tem Edward, que é o personagem que faz o par romântico com a Bella. Tem Esme, que é a esposa de Carlyle. Tem Emmett, que é irmão, né, do Edward. Tem Rosalie, que faz par romântico com Emmett. E tem Alice e Jasper. Alice e Jasper não foram transformados por Carlyle. Jasper foi transformado por uma vampira que estava fazendo um exército de vampiros. E a Alice, ela não lembra como foi transformada. Posteriormente no livro a gente tem uma pequena explicação sobre isso, que eu acho que deveria ter um livro só dela, mas a gente tem ali uma explicação mais ou menos sobre isso. E a Alice, ela tem a característica de ler mentes. Então ela e o Edward têm esses, entre aspas, poderes assim a mais. Os outros não têm. A Alice consegue ler mentes. Ela viu o Jasper, viu os Cullen, assim que acordou como vampira e entendeu que ia ter uma família. Por isso que ela acabou não virando uma das vampiras sedentas por sangue, né? Ela que levou o Jasper para a família, então é aí que temos a família Cullen. A Bella, como eu disse, ela é filha de pais separados, que é o Charlie e a René, aliás. A Bella é filha de pais separados, que é o Charlie, que ela foi morar com ele, e a René, que é a mãe dela, que ela morava em Fênix, né? Ela não tem irmãos, é filha única. E aí a gente também é apresentado, assim por cima, a Jacob Black, já nesse livro aqui, que é o cara que faz formar o triângulo amoroso entre a Bella, o Edward e ele, né? O Jacob. Eles são amigos desde a infância e é ele que acaba contando sem querer que o Edward é um vampiro pra Bella. Num passeio que ela foi dar na praia que ele mora, ele acaba comentando sobre as lendas dos Quileutes, que é o grupo que ele faz parte lá, o grupo tradicional da região. E aí ele acaba comentando sobre a lenda dos vampiros e que os Cullens provavelmente eram um. Então é a partir daí que a Bella começa a desconfiar. Lua Nova é o segundo livro dessa saga. Aqui a gente vê a família toda indo embora e o Edward acaba abandonando a Bella por medo de machucar ela de novo. Ele acha que é o melhor para os dois, que ela fique e tenha uma vida normal. Então ele vai embora, a família também vai embora e a Bella acaba entrando numa depressão profunda. Então ela passa muito tempo sem querer sair de casa, sem conviver com os amigos. E aí ela se agarra, nesse livro aqui, Lua Nova, ao Jacob, que é o amigo dela e que ela consegue ter um pouco mais de vida quando tá com ele. Mas aí, através de um telefonema que o Edward faz pro Jacob para perguntar da Bella, ele fala que o Charlie não está e que ele foi cuidar de um enterro, que era o enterro de um amigo dele que tinha falecido, do Charlie. E o Edward pensa que ele tá falando da Bella e acaba querendo se entregar para os Volturi. Os Volturi são um grupo de vampiros que mantém a ordem, assim, eles são meio que os políticos do mundo vampiro. Eles mantêm a ordem ali no mundo vampiro, que é para não ficar aquela loucura total, né? E aí o Edward quer se entregar para os vampiros Volturi para ser morto. E a Alice vai pra casa da Bella para que ela consiga impedir isso, porque ele só vai parar, só vai desistir de se entregar quando vê a Bella. Então, o começo é sobre essa fase da Bella, entre aspas, de luto, de depressão, quando o Edward vai embora, juntamente com esse quase romance entre ela e o Jacob, e do meio pro fim é ela indo atrás do Edward para impedir que ele se mate. No fim, o Edward vê que aquilo que ele fez não foi uma boa decisão, não foi uma boa coisa para ele fazer, ficar longe da Bella, e ele desiste e os Cullen acabam voltando para casa. Eclipse é o terceiro livro da saga. Aqui ele vai contar a história um pouco mais dos Volturi. Os Volturi vão se envolver mais. Como a Bella sabe sobre a existência dos vampiros, o correto a se fazer é transformar ela em vampiro também, que é pra ela não poder trair o segredo deles, né? E os Volturi ficam pressionando isso, o Edward não quer transformar ela em vampira. Ela quer, desde o primeiro livro, basicamente, ela já queria, mas o Edward não quer, porque ele acha que eles vão pro inferno e ele não quer que ela vá pro inferno também. Só que aí os Volturi vão querer interferir, e aí a gente tem a participação
de dos vampiros do grupo do primeiro livro, que foi um trio de vampiros que apareceu na clareira, que queria pegar a Bella e um ficou perseguindo. E tinha a namorada desse vampiro, que queria perseguir a Bella, vai aparecer aqui nesse terceiro livro. Então ela vai querer ir atrás da Bella, porque eles mataram o companheiro dela. Então ela vai fazer um exército de vampiros para ir atrás da Bella. E aí a gente percebe que os Volturi estavam interferindo nesse caso aqui, porque eles permitiram que a Victoria, que é essa personagem, criasse esse exército de vampiros, mesmo tendo conhecimento disso, eles permitiram. Então a gente percebe que os Volturi queriam sim acabar com os Cullen, porque os Cullen eram um dos grupos, um dos clãs maiores de vampiros. Geralmente os vampiros ou são individuais, ficam andando individualmente pelo mundo, ou em pares. E os Cullen não, tem um clã muito grande e eles viam que a acrescentação da Bella ia aumentar e eles viam isso como uma afronta para eles, né? Como se eles estivessem querendo ali bater de frente com eles, né? Então, eles não queriam que o clã dos Cullen continuasse. Aí, no final, os Volturi aparecem e dizem que a Bella tem que se transformar em vampira, porque senão eles vão intervir. E aí, o Edward acaba pedindo a Bella em casamento, ela aceita, e aqui a gente tem o fim de Eclipse. Esse aqui é um livrinho extra de Crepúsculo. Se passa no mesmo ambiente de Eclipse. É um livro que você lê depois de Eclipse. Eu indico ler depois de Eclipse, que é A Breve Segunda Vida de Brit Tanner. Conta a história de uma humana transformada em vampira por Victoria, que quando ela estava fazendo um exército para ir atrás dos Cullen e matar a Bella. Então conta justamente a breve segunda vida, porque ela virou vampira, dessa garota Brit Tanner. Então, desde o momento em que ela é transformada, a vivência dela ali no grupo, como era o grupo que a Victoria criou, e até a parte em que ela acaba sendo morta pelos Volturi, por ela ser um vampiro recém-criado, né? Então, vampiros recém-criados não têm tanto controle assim quanto os já mais velhos, e aí os Volturi acabaram matando ela. É um livro bem legal, ele é curtinho assim, mas ele é muito, muito interessante. Para quem gosta já do universo de Crepúsculo, eu indico muito ler ele. E o último livro da saga é Amanhecer. Então aqui a gente tem a Bella se casando com o Edward, é o que, quando vai começar o livro. Quando eles se casam, ela ainda é humana. Então eles querem tentar o início desse relacionamento com ela humana. Porque esse foi um pedido dela. Porque depois que um humano é transformado em vampiro, a sede de sangue domina ele. Então o que ele tem mais é essa sede por sangue, por se alimentar. E a Bella não queria passar os primeiros tempos como casada assim. Então foi um pedido dela, ela disse: eu aceito casar com você, Edward, se eu continuar como humana nos primeiros tempos do nosso casamento. E aí o que é que acontece é que ela acabou engravidando nessa época da lua de mel, ainda sendo humana. E aí, depois desse início, eles voltam para casa, que é pro Carlyle poder cuidar dela enquanto ela está assim. Quando ela volta, já muda para a parte em que o Jacob vai narrar. Então, o meio do livro vai ser narrado por Jacob. Amanhecer o meio do livro vai ser narrado por Jacob e vai mostrar a reação dele quando ele descobriu que ela estava grávida, as preocupações, a tentativa de fazer ela desistir de continuar grávida, mas ela não desiste, e os cuidados que eles têm com ela enquanto ela está nesse período. Quando a matilha de lobisomens que o Jacob faz parte, ele entra a partir de Lua Nova a fazer parte da matilha de lobisomens. Quando a matilha descobre que a Bella tá grávida, eles querem ir atacar ela e dar um fim nisso, porque geralmente os bebês vampiros são muito perigosos, são incontroláveis por causa da sede de sangue. Só que nem o Jacob nem o Edward permitem isso, então eles ficam revezando para proteger a Bella. E quando a bebê é uma menina, de Edward e Bella nasce, ela fica ali entre a vida e a morte. O Edward injeta veneno de vampiro, o veneno deles, nela para que ela possa virar vampira também e não morrer. E é a partir daí que acaba a narração do Jacob e entra a narração da Bella de novo, só que dessa vez a gente vai ver ela como vampira já. Então, depois do meio ali pro fim, é a Bella que vai narrar como vampira. A bebê deles nasce, ela é uma bebê que a diferença é que ela cresce muito rápido. Então, os dias que a Bella ficou desacordada, cerca de 2, 3 dias, a bebê já cresceu bastante, já não é mais recém-nascida. O nome dela é Renesmee
E ela pode ter uma alimentação tanto como vampiro de sangue, como quanto humano de comida. Ela consegue viver aí entre os dois mundos. E ela não representa perigo. Só que isso para os vampiros é muito... tem um tabu muito grande com isso, porque os bebês vampiros que eram criados antigamente eram incontroláveis. Então os Volturi vão vir atacar os Scully. Por isso, desse meio pro final do livro, os Scully vão atrás de aliados, não para lutar, eles não querem lutar contra os Volturi, eles querem simplesmente provar que a Renesmee é uma criança segura, uma criança saudável, que ela não faz mal para ninguém. Então, nesse período aí, eles vão procurando aliados até chegar ao momento final de confronto com os Volturi. Que esse filme aqui, o final, porque nos filmes a Amanhecer é dividida em duas partes. Então, a parte final, a parte da luta que tem, que aqui não tem essa parte, eu achei sensacional. Eu fiquei em choque quando eu vi aquela cena. A primeira vez que eu vi, eu ficava assim, nossa, meu Deus, isso tá acontecendo de verdade. E agora? Então foi incrível, foi uma cena maravilhosa, que não tem aqui nos livros, mas que fez toda uma diferença pra história. E a adaptação de Crepúsculo é uma das melhores adaptações que eu já vi. Tem muita coisa que é deixada de fora, que dá uma falta assim no enredo para quem já leu, né? Mas é uma adaptação incrível, tanto que eu já assisti inúmeras vezes também. Então, as versões que eu tenho dos livros são essas e eu tenho algumas extras. Tenho essa versão aqui em inglês, ela é pequenininha, não tem orelha, mais simplesinha. Ela é em inglês, eu comprei pra treinar meu inglês, porque por ser uma história que eu já li, que eu já conheço, é mais fácil de eu entender o que tá falando aqui, mais fácil de eu conseguir avançar um pouco mais no inglês. Tenho Sol da Meia-Noite, que Sol da Meia-Noite foi lançado recentemente. É um livro de Crepúsculo pela visão do Edward. Então, é o primeiro livro ali da história, pela visão do Edward, que é quando a Bella chega em Forks e ele conhece ela pela primeira vez. Você pode ver aqui a diferença de largura, né? Tudo bem que esse meu livro aqui tem uma diagramação menor, mas olha a diferença de largura. O que eu achei interessante é que esse aqui deu pra gente entender muito bem o que se passa na cabeça do Edward. Ele tem muitos pensamentos, ele pensa muita coisa em uma fração de 2 segundos, assim, porque como ele é vampiro, ele vai mais rápido, né? Os pensamentos dele vão mais rápido. Então por isso que é tão grosso. Ele pensa coisas demais num pensamento de 2 segundos, então é muito bom acompanhar essa visão dele aqui. A gente entende bem mais cenas que a gente não tinha entendido tanto assim em Crepúsculo. Com o Sol da Meia-Noite a gente entende bem. E aqui eu tenho a edição comemorativa de 10 anos de Crepúsculo, do lançamento, que de um lado a gente tem Crepúsculo e do outro a gente tem Vida e Morte, que foi outro livro que a autora escreveu, Stephanie Meyer escreveu, e aqui ela inverteu os papéis. Bella, na verdade, é um homem e Edward, na verdade, é uma mulher. Então, a vampira, não é o vampiro, é a vampira e o garoto. Então, os papéis foram invertidos aqui, eu achei bem interessante acompanhar. Não foi uma história que eu gostei tanto como o Crepúsculo mesmo, mas foi muito interessante acompanhar como seria com os papéis invertidos. Não fica igual, não, essa história aqui não é igual a Crepúsculo, tem algumas coisas que são diferentes, que a própria autora disse que são coisas que ela gostaria de mudar em Crepúsculo, mas é um livro que vale muito a pena conferir para quem é fã, para quem gosta de vampiro, é muito inteligente o jeito que a Stephanie Meyer mudou os papéis, mas soube manter a essência do livro. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não leu Crepúsculo, mas gosta desse assunto mais sobrenatural, assim, com vampiros, leia, dê uma chance. É uma história muito boa, muito incrível. Muita gente fala mal de Crepúsculo, principalmente dos livros, mas eu particularmente amo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de conferir os outros vídeos que já tem postado aqui no canal e de se preparar para os próximos vídeos que eu vou liberar.